Olá, sou Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista em tarô de Thoth, ou como prefiro chamar, Tarô Crowley Harris. Bem-vindo ao meu canal Atendimento com Tarô de Thoth. Darei início a mais uma previsão semanal com Tarô de Thoth usando o meu método de 3 cartas para esse tema, chamado Desígnios das Moiras. A previsão vai abranger segunda-feira, dia 12 de outubro, até domingo, dia 18 de outubro, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. As cartas que formaram o jogo do desígnio das moiras foram: muito bom, excelente. Temos a carta da luxúria, que nos antigos baralhos, nos baralhos mais tradicionais, era chamada da carta da força. E é uma carta com muita energia, com muita intensidade. Ela possui aspectos tremendamente ígneos, tremendamente poderosos, de grande disposição e determinação, a construção de muitas coisas, de muitos objetivos, a elaboração e fermentação e fomentação de projetos, de trabalho, de metas a serem alcançadas, de relação com a família, de relação com o próximo, na amizade, estreitamento de perspectivas de interação entre nós e o outro, na questão afetiva, muita intensidade numa relação, muita paixão, muita vontade de acertar, muita vontade de fazer com que o outro esteja bem. Então são questões muito positivas que a luxúria trata para essa semana agora, do dia 12 ao dia 18 de outubro. Esse atu, que é o atu 11, ele é muito intenso. E isso traz medidas muito interessantes no que tange a renovação, ampliação de perspectivas, novos horizontes surgindo, determinação aflorando, perspectiva de crescimento, de união, interação. Muito do processo da luxúria é de união, de fortalecimento, de interação com o outro e também de interação com nós mesmos, com o nosso processo interno, com nossas metas internas, com o nosso modelo de vida interno que é exteriorizado nos modelos externos de convívio com a sociedade, de convívio com o outro. Então, são formas de percepção extremamente afloradas. Ela é regida por Leão, ela é brilho, ela é força, ela é intensidade, ela chama atenção por onde passa, ela chama atenção com a sua energia, ela transmite energia, transmite segurança, transmite um alto empoderamento. As perspectivas são as melhores possíveis. No entanto, como toda carta tem sempre os dois lados, é necessário que fiquemos atentos com a questão do excesso, porque a luxúria, quando ela não é equilibrada, quando ela não é trabalhada da maneira correta, ela gera um excesso, e esse excesso pode gerar um estresse, pode gerar mal entendidos, pode gerar discussões, e também mostra que nos planos mais sutis há muita movimentação energética para que as coisas deem certo. E isso é muito importante num momento em que a sociedade, num momento em que cada um de nós passa por determinados turbilhões, mudanças de paradigma, mudanças da rotina estabelecida ou do status quo, mudanças que a própria pandemia trouxe de uma maneira até antecipada, digamos assim. Isso tudo mostra o poder da luxúria. Não que a luxúria tenha trazido a pandemia,
mas a energia que, pela força, pela constituição do que foi mexido, dos alicerces da sociedade através dessa pandemia, ali se encaixa a luxúria. É justamente nesse alicerce, nessa força que demanda mudança, que demanda adaptação aos novos modelos de vida, aos novos modelos de contato social. Então, a luxúria, ela tramita nessa parte de renovação, de intensidade, de proteção também. Ela trabalha também com proteção, ela trabalha com fortalecimento energético, com fortalecimento da aura, com fortalecimento das nossas certezas interiores, de modo que saibamos como exteriorizar e mostrar isso ao mundo. Não provar nada para ninguém, mas simplesmente termos a postura suficiente e coerente e determinada para que possamos mostrar nossas opiniões, nossa forma de pensar da melhor maneira que possa haver, para que evite também o conflito, para que evite também o mal-entendido, para que evite a possibilidade de discussões sem sentido. Então é necessário que essa postura seja equilibrada, seja construtiva, seja de uma forma muito clara, mas com firmeza, no sentido de que nada melhor que termos a certeza do que experimentarmos o que nós falamos, de termos vivenciado aquilo que colocamos para o mundo. Isso nos dá, de certa forma, segurança, porque simplesmente sabemos como a coisa acontece, ou seja, simplesmente sabemos aquilo que estamos falando para que nós tenhamos uma posição no mundo no sentido de entendimento, no sentido de participação com um todo, com o mundo à nossa volta. Então direi que a luxúria ela vem com uma intensidade muito grande para que possamos ter contato cada vez mais forte e mais profundo com a nossa verdadeira vontade. A nossa verdadeira vontade é uma manifestação, um elo, uma ligação com a nossa essência, com o nosso Deus interno, seja lá o nome que você queira dar, mas essa verdadeira vontade é o que nos leva sempre adiante, é o que nos dá motivação para darmos o salto de consciência. E esse salto de consciência, se fizermos o trabalho correto internamente, é diário, ok? Então, vamos construir o nosso dia a dia. É esse o recado que a luxúria nos dá. A carta central. De novo, temos a carta da preocupação, que saiu na semana passada. Só que ela saiu finalizando o jogo Desígnio das Moiras. Aqui ela vem para a posição central. A carta 5 de discos, preocupação, Mercúrio em Touro, de novo tratando de questões de comunicação, de questões de comprometimento, de manifestação daquilo que podemos ter como ideia, já que é uma carta de disco, e as cartas de disco, elas trabalham com o elemento terra, então elas tendem a manifestar todo o simbolismo que elas possuem, todos os aspectos da simbólica que elas possuem. E isso é muito importante porque nos traz segurança, nos traz pé no chão, nos traz uma orientação dinâmica, ainda que consistente como a Terra. O ciclo de discos também fala um pouco dessa questão meio taurina, né, de oscilação de humor. Então, a motivação para que tenhamos uma semana com humor positivo é que trabalhemos o nosso pessimismo, as nossas inseguranças, se dentro daquilo que nós projetarmos. Como eu falei anteriormente na carta da luxúria, um projeto no trabalho ou uma forma de elaboração em termos de conduta com a sociedade, o coletivo, ou uma forma de interação clara, sincera, honesta, seja na amizade, seja no afetivo, seja com a família, uma forma de interação em que pode dar substância a tudo que nós nos propomos.
a fazer, a realizar. Então a preocupação ela vem mais como um alerta para que possamos dar uma direção dentro dessa via, dentro de um propósito, dentro de um modelo de direcionamento das questões que iremos lidar durante a semana. A comunicação tem que ser a mais esclarecedora possível, a mais limpa possível, porque Mercúrio faz esse trato da comunicação, faz esse trato também da escrita, porque a comunicação pode ser palavras, pode ser por escrito, pode ser até por sinais e até mesmo nos planos internos. A nossa percepção, a nossa intuição é uma forma de comunicação dos nossos planos mais internos para que possamos manifestar isso nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, ou seja, em todos os modelos de comunicação com o mundo em que vivemos. Isso é muito importante ter em mente, porque a comunicação é uma das grandes maneiras de poder interagir com o outro, com o mundo à nossa volta. Rompimentos, em termos de relação afetiva, podem ocorrer porque o touro ele tem um aspecto muito possessivo e isso pode acabar, de certa forma, prejudicando a relação com o parceiro. Então, a luxúria ali, indicando uma potencialidade em termos de interação, em termos de sexualidade, em termos de uma relação intimista, ela faz parte desse processo de união que pode levar ou a um processo de posse, touro, ou a um processo de devaneio, de liberação, de não tô nem aí, que seria o aspecto aéreo de Mercúrio. Então é necessário, tanto na parte afetiva quanto nos relacionamentos como um todo, estarmos inteiros, estarmos bem determinados a construir passo a passo, todos os dias, o processo de unificação, de entendimento, de responsabilidade para com nós mesmos e também para com o outro. Não vivemos um mundo sozinhos. Nós vivemos no mundo com a nossa própria companhia, o que é diferente. E tendo a nossa própria companhia, nós sabemos lidar também com a companhia do outro. Dessa forma, a interação entre ambos flui de uma maneira muito significativa e positiva. E para finalizar, temos aqui a futilidade. A futilidade, nesse caso, é mais um alerta para não nos precipitarmos, não fazermos coisas sem pensar. A direção que tem que ser tomada com as nossas ações é estarmos plenamente conscientes daquilo que fazemos, estarmos plenamente conscientes daquilo que entendemos e estarmos plenamente conscientes daquilo que sentimos. A mente, muitas vezes, mente, mas a mente, muitas vezes, também é a solução para muitos dos nossos problemas. Assim, a futilidade, a carta 7 de espadas, representa o elemento ar, mostra um conflito de mobilidade, de expansão perceptiva, um conflito de associação de ideias, temores com relação à nossa existência, à nossa participação do mundo, uma insegurança completamente sem sentido, mas que ataca as nossas fundações mentais e psíquicas e empurrando as coisas com a barriga e não efetivando nossas decisões, nossas tarefas mais imediatas. Inclusive, isso leva a um grande desgaste com nós mesmos e com aqueles que estão à nossa volta, que percebem que estamos seguindo modelos de ação completamente equivocados e que, ao mesmo tempo, não aceitamos qualquer tipo de orientação ou qualquer tipo de opinião dessas pessoas à nossa volta, dificultando ainda mais o processo de caminhar adiante. Às vezes é necessário que alguém nos dê um toque legal, alguém nos fale alguma verdade, mesmo que doa, para que possamos tomar um choque de realidade, um start mesmo, e a gente começar a andar da melhor maneira possível. Porque muitas vezes é necessário esse tipo de ajuda, porque geralmente quem está dentro do furacão não consegue olhar o que está do lado de fora. E isso nos leva à confusão, nos leva à procrastinação, nos leva a engodo,
nos leva a enganos, o que só acaba nos atrasando cada vez mais em relação à realização de diversas coisas que temos como meta, que temos como objetivo. Uma outra coisa que a futilidade fala, a carta 7, e a carta 7, cabalisticamente e taroticamente, trabalha muito com o aspecto emocional, ainda que seja uma carta de espada, uma carta do ar, uma carta mental. Ela coloca algumas questões que podem ser confusas. Por exemplo, o que queremos verdadeiramente nesse momento? Queremos A, queremos B, queremos C? Isso é uma forma daquelas pequenas espadas, daquelas adagas, vamos dizer assim, espetando constantemente, assiduamente, a espada central, a espada maior, que tecnicamente seria a nossa vontade, tecnicamente a nossa determinação, a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, os nossos objetivos. Enfim, essa espada ela é télema. Télema em grego significa vontade. Então ela trabalha com miríades de formas e formatações para que possamos caminhar sempre adiante no nosso dia a dia. No entanto, aquelas pequenas espadas ou adagas, elas pressionam, estressam a nossa vontade, a nossa percepção de direção, tendendo a nos levar para um caminho completamente oposto do que nós propomos a caminhar, nos atrasando seguidamente e não permitindo com que possamos realizar o que temos de programado ou o que temos planejado. E tudo isso causa muita irritação, tudo isso causa muito estresse, acaba desanimando também. E no final das contas, não realizamos o que deveríamos realizar. E isso é mais um adiamento, mais um atraso no nosso processo e só aumentando o nosso temor frente à realidade que vivemos. A futilidade é uma carta muito perigosa, porque ainda que ela seja bem fulminante, bem direcionada naquele intento do conflito, do desgaste, do desamparo, do desinteresse, e que isso é um acontecimento que vai ocorrendo de maneira gradual. Quando a gente se tocar, a gente já parou com tudo. Ela, ao mesmo tempo, nos faz questionar por que estamos assim. Ela nos faz perceber que algo está errado. É um paradoxo, mas é assim que a mente trabalha. É assim que as cartas 7, de certa forma, trabalham, tanto no aspecto da terra, no aspecto do ar, no aspecto da água e no aspecto do fogo. São cartas que trabalham com possibilidades de ajuste, mas que esse ajuste vai depender de muito questionamento. No caso do 7 de espadas, a carta da futilidade, ela nos faz questionar nossas ideias limitadas, nossa visão limitada do mundo, nossa visão limitada de nós mesmos, porque precisamos simplesmente expandir a nossa consciência, expandir a nossa visão do mundo. Isso só acontece ao trabalharmos o nosso psíquico emocional, ao trabalharmos nossos estados indesejáveis que carregamos durante vidas, durante décadas, enfim. E isso é necessário ser ajustado. Por falar nisso, a carta do ajustamento, que não está aí, mas apenas para ser citada, porque Maat carrega aquela espada que está ali na carta 7. A espada central é a espada de Maat. E a espada de Maat é a espada de Telema, que é a nossa vontade. Mais uma vez, a nossa percepção e direcionamento em que o nosso interno, a nossa essência, nos leva adiante, nos dando um norte de nossas possibilidades e de nossa vida, de nossa realização e produção, de nossa materialização e do nosso sucesso em todos os planos, seja no plano material, mental, emocional e espiritual, ok? Então essa é uma semana em que precisamos trabalhar esses aspectos de forma contínua e determinada, sendo abastecida, nutrida pelo atu da luxúria, que é energia pura, mas sendo bem direcionado, aquelas pequenas espadas somem, a nossa espada central segue
determinadamente adiante a realização de nossas formas de conduta, de nossas formas de percepção e de nossas metas para essa semana. E a preocupação se torna consistente no sentido de materialização, pois materializando todos os nossos projetos, nós conseguiremos o sucesso que tanto almejamos nessa semana. Devemos lembrar mais uma coisa. Temos aqui a carta 5 de discos, preocupação, uma carta da Terra, e ao lado temos o 7 de espadas, a carta da futilidade. Lembrando que espada, ar, disco, terra não são harmônicos. Uma vez que esses dois elementos não trabalham em harmonia, há uma tendência clara a conflito, confrontos e formas de desentendimento durante a semana. E isso pode levar, mais uma vez, a um desgaste, não só com nós mesmos, mas também com as pessoas próximas a nós, seja no trabalho, seja no afetivo, seja na família, não importa, precisamos estar bem atentos com isso, porque são dois elementos que não se interagem e, dessa forma, eles causam sérios problemas. Portanto, precisamos usar o fogo que a luxúria tem, o elemento ígneo que combina com a terra, com 5 de discos, e que combina também com as cartas de espada. Por quê? O fogo, ele amplia, ele estimula todo o processo de clareza do ar. Ele consegue dar movimento, ele consegue dar combustível para o movimento do ar. O fogo, ele aquece o ar no sentido de formas de expressão, porque o ar apenas, ele é o que é, ele se desfaz rapidamente. No entanto, o fogo, como combustível, ele fortalece a presença do ar, trazendo ideias novas, formas de visão do mundo, novos horizontes de evento. Então, isso é muito interessante porque, sabendo equilibrar dois elementos que já estão em conflito, como as cartas de discos, terra, e as cartas de espada, o ar, sabendo equilibrá-los com aquela luxúria, tende a ser levada de uma maneira equilibrada, com consistência, direcionada, concentrada, sem que haja um processo de dispersão da carta 7 de espadas, a futilidade, e sem que haja qualquer tipo de cristalização ou possessão da carta 5 de discos, preocupação. Ok? Então, que tenhamos uma semana positiva, equilibrada, para que tenhamos sucesso em tudo que fizermos. Bem, espero que tenham gostado e aproveitem o máximo dessas orientações dadas para a semana. Essas orientações taróticas são muito importantes para que todos vocês possam ter uma semana bem direcionada, mais tranquila, mais respaldada pela essência de vocês, pela essência de cada um de vocês, a saber ouvir a intuição, a saber a discriminar o momento certo para as ações, a ter postura frente às dificuldades. Então, agradeço a presença de todos. Então é isso, gente. A mensagem está aí. Agradeço a presença de todos. Dê o seu like, ative o sininho e comente que eu responderei dentro do possível, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer tipo de questionamento, coloque aí embaixo, escreva aí que eu responderei com certeza. E eu acho que tudo é uma questão de interação. Não é só eu ficar falando aqui e vocês ouvindo aí do outro lado, né? Ouvindo o vídeo. De qualquer forma, é interessante que vocês exponham, perguntem alguma coisa sobre
essa semana sobre o que foi dito, né? Isso faz parte de todo um processo. A interação é muito importante quando se trata de tarô e quando se trata da vida como um todo, ok? Então é isso. Divulguem o canal, isso ajuda com o crescimento dele e assim eu poderei continuar a criar novos conteúdos e trazer cada vez mais um aprofundamento dentro dessa previsão semanal e do meu outro projeto Tarô no Dia a Dia. Desejo a todos um grande abraço e uma ótima semana.